Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Eu hoje quero falar com você, ou continuar a falar com você, sobre o processo da entrevista. Como eu tenho dito, a entrevista nos dias atuais, ela está se tornando mais rigorosa, mais exigente e também exigindo dos candidatos melhores e maiores qualificações em todos os sentidos, principalmente do comportamento social ou naquilo que nós denominamos de soft skills, que é a comunicação, por exemplo, liderança, entre outras qualificações. Na última semana, eu estava aconselhando um executivo que fez uma longa carreira, tem 42 anos, trabalhou em grandes empresas globais, e quando eu perguntei sobre as suas vulnerabilidades, a primeira que ele me citou foi comunicação. Eu me comunico muito mal. E eu perguntei, quantos livros você lê por ano? Ele disse, Gutenberg faz alguns anos que eu não leio nada, até porque o trabalho consome todo o meu tempo. E quando eu volto para casa, eu estou tão cansado que eu não tenho mais nenhuma vontade de ler um livro. Muitas vezes não tenho vontade sequer de ver uma televisão. Eu fui para o próximo. Você tem outras vulnerabilidades? Ele disse, Gutenberg, eu sou muito teimoso. Eu sou muito teimoso. Eu disse, e qual a causa da sua teimosia? Ele disse, Gutenberg, eu não sei, eu nunca pensei sobre isso. E aí ele acrescenta, a única coisa que eu sei é que a minha teimosia tem me prejudicado muito no meu trabalho, pois eu não tenho avançado como deveria. Aí ele citou mais 2, 3 exemplos de vulnerabilidades e eu continuei no meu aconselhamento. Então, veja você que hoje uma das perguntas mais comuns ou comumente feitas numa entrevista é quais são os seus pontos fracos? Quais são as suas vulnerabilidades? E você precisa sabê-las, você não pode mentir, porque o seu entrevistador foi preparado para identificar essas questões quando você não fala a verdade. Então, esse processo seletivo ele é muito rigoroso e ele procura, como eu já disse no passado, ele é um processo que procura eliminá-lo logo na primeira entrevista. Ele é extremamente exclusivo. E se você não se preparar adequadamente para as entrevistas, você vai sofrer grandemente, porque você não vai achar um emprego em função do contingente humano de pessoas que hoje estão procurando posições em todos os níveis, presidências, vice-presidências, diretoria, gerências, coordenadoria, etc, etc, etc. Portanto, a entrevista, prepare-se para fazê-la com o melhor ou os melhores instrumentos que você tem. E se você não está preparado, se prepare antes de começar um processo seletivo. Então, é extremamente importante, repito, que você se prepare para a entrevista. Lembre-se daquela frase que eu uso com a maior frequência possível. Eu me prepararei e as oportunidades surgirão. As oportunidades virão para aquelas pessoas que estão preparadas, que estão bem preparadas, melhor dizendo, diante do cenário que estamos vivendo. O Brasil pode avançar nos próximos anos, mas o Brasil também pode regredir um pouco no ano de 2023, segundo a perspectiva de alguns economistas. Alguns dizem que a nossa economia vai se arrefecer, ela não vai avançar. Isso significa o quê? Menos emprego, menos oportunidades, inclusive de crescimento. E hoje, como você sabe, uma das grandes queixas de nossos empregados é a seguinte: eu não tenho novas oportunidades na minha empresa, eu não tenho perspectiva de crescimento, e eu não posso ficar parado esperando. Mas e para onde? Se o mercado, de certa forma, não oferece essas grandes oportunidades. E como você sabe, não é só o Brasil não, na Europa,
no Japão, nos Estados Unidos, a situação não é muito diferente da nossa não. Portanto, se você correr, o bicho pega. Se você ficar, o bicho come. Então, a melhor coisa é você se preparar. E se preparar para a entrevista, para você poder ingressar na organização. E uma vez que você ingressa na organização, o melhor é você fazer o máximo que você pode. Você tem que agir como se você fosse o dono da empresa. Você tem que zelar pela empresa. Por quê? Porque você está vendendo o seu conhecimento, a sua experiência, as suas qualificações, a sua boa vontade, a sua atitude, a sua experiência, repito, para o seu empregador. Você não trabalha para o empregador. E essa é uma mensagem que eu aprendi lendo o livro de Provérbios de Salomão, um livro que foi escrito aproximadamente 730, 750 a.C. Depois, nas palavras de Orson Swett Martin, que ele dizia que você não trabalha para o seu empregador. Depois, quando o senhor Thomas Watson, fundador da IBM, pregava que você era uma empresa, você limitada. E mais recentemente, na década de 80, com Tom Peters, quando ele pregava que você é SA. Daí a origem da revista Você S.A. E também de um programa, de uma rede de televisão chamada Ideal. Então, esses conceitos todos você deve dominá-los para que você possa sobreviver nos dias atuais. Você tem que ser um empreendedor de sua própria carreira. Você tem que ser um motorista ou piloto de sua própria carreira. Você tem que ser o chief executivo da sua carreira. E para isso você precisa cuidar de todas aquelas facetas funcionais de uma empresa, incorporando a sua própria vida. Se você não fizer isso, você não vai para frente. Portanto, prepare-se, escute a minha mensagem, porque é para o seu benefício. Se você não cresce, o seu país não cresce, os seus filhos não crescem, ou não crescerão. Eu me lembro que papai formou os 9 filhos, 9. Desses 9 filhos, nasceram 22 netos. Todos esses netos têm formação superior, então todos estão muito bem. São médicos, são engenheiros, são advogados, administradores de empresa, economistas, etc. Estude, estude, estude. Se prepare se você quiser vencer na vida. Caso contrário, você não vai a lugar nenhum. Esse meu clipe, ele é breve, porque eu ainda estou dominado pelo impacto daquela matéria sobre a qual fiz um clipe de que 66% dos jovens até 15 anos de idade não têm as habilidades básicas para a sobrevivência no mundo moderno. E você não quer que isso aconteça com seus filhos ou com seus netos. Portanto, vamos nos engajar na grande revolução, a revolução dos livros, a evolução das escolas, das nossas universidades, da ciência e do conhecimento. Eu agora quero chamar a sua atenção para os livros que escrevi. Guia de Sobrevivência Corporativa, um livro para aquele profissional que está procurando um emprego. Cartas de um coach executivo, conselhos que um pai gostaria de dar a um filho, a um sobrinho, a um primo, de tal maneira a prepará-lo para o mundo. E este outro, Vulnerabilidades de um Executivo. Um livro que trata sobre aquelas questões que podem impactar negativamente sua carreira. Quero convidá-lo também para que você visite o site da Gutenberg Consultores, onde você vai encontrar inúmeros artigos, inúmeros trabalhos que objetivam beneficiá-lo. Se você quiser entrar em contato com a Gutenberg, você pode ligar, você pode mandar um e-mail para contato@gutenberg.com.br ou então ir diretamente no nosso site www.gutenberg.com.br. Eu agradeço pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!